fada dos dentes fica sabendo quando uma criança perde um dente? Não sei, respondeu a mãe, deslocada pela pergunta tão incômoda feita pela sua filha de 7 anos. Suponho que as mães devem dizer não sei. Você já falou alguma vez com a fada, mamãe? Exclama a menina. Não, eu nunca. Então, como a fada ficou sabendo? Insiste a menina. Pode ser que tenha amiguinhos que vivem nas paredes das casas e contam tudo para ela, diz a mamãe, na segunda tentativa de acabar com essa incômoda conversa. Há duendes nas paredes de verdade? Não quero dormir sozinha, então. Estou com medo, mamãe. Não sei, é uma ideia. Não faço a menor ideia de verdade. Inventei isso dos duendes nas paredes. Não ligue para isso. Não tenha medo, querida. Como a fada fica sabendo então, mamãe? Insiste a menina. Sabe o que é? É um mistério. Joga a mãe desesperada para acabar com a conversa e ir jantar. Ah, agora entendi. As crianças assumem naturalmente a existência do mistério. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya e hoje eu vou trazer para o canal a resenha deste livro, Educar na Curiosidade. Ele foi escrito por Catherine LeCuyer, acho que é assim que fala. E é muito interessante, principalmente nos dias atuais, né, sobre como nós estamos educando as nossas crianças. Se você se interessa sobre educação, tenho certeza que esse é um livro que você vai gostar muito de conhecer. Então fica comigo para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Já no subtítulo do livro, Catherine já nos dá algumas pistas do que ela vai abordar no livro todo. A criança como protagonista da sua educação. E é exatamente assim que ela trata a criança no decorrer da sua escrita. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, ela fala sobre o que é curiosidade e na segunda parte, como educar na curiosidade. E durante todo o livro tem 17 capítulos. Já no começo, Catherine vai dizer sobre o que é a curiosidade. A curiosidade nada mais é do que o motor interno da criança, aquilo que a move no mundo, aquilo que a faz conhecer as coisas. A criança, ela é naturalmente curiosa, tudo a encanta, tudo desperta essa curiosidade. Mas aí entra o papel das pessoas que convivem com as crianças. E um dos problemas nessa relação é a hiperestimulação que muitas pessoas estão proporcionando às crianças. Por isso é tão comum ver crianças que são impulsivas, estressadas, que se entendiam facilmente, que não conseguem esperar a vez, tanto de falar quanto de agir. Isso ocorre porque as crianças são hiperestimuladas. A hiperestimulação acontece porque as crianças são expostas a telas, televisão, tablet, celular, e com desenhos muito vibrantes, numa aceleração muito grande, e a vida real não tem o mesmo ritmo que tem um desenho. Por isso elas vão se entediar quando chegam no ritmo da vida real. E a Catherine vai abordar sobre as tecnologias, propriamente dita, com mais propriedade, com mais clareza, no livro Educar na Realidade, que eu ainda estou lendo, também posso trazer para vocês essa resenha. Mas aqui no livro Educar na Curiosidade, ela também fala sobre a hiperestimulação, quando nós queremos lotar a agenda das crianças com muitas atividades extraescolares, com muitas coisas para fazer, a criança ela acaba não tendo tempo para uma brincadeira livre, ela acaba não tendo tempo para o silêncio, para estar ali fazendo alguma coisa que ela queira fazer por conta própria, brincar com alguma coisa, ela sempre tem alguma coisa para fazer, alguma demanda e tudo mais. E aí Catherine fala sobre a neuroplasticidade do cérebro e diz que a neuroplasticidade ocorre ao longo de toda a vida, então não é necessário que já desde pequenininhas as crianças sejam hiperestimuladas com a ideia de criar cérebros melhores, porque isso vai acabar só saturando os sentidos e as crianças não vão desenvolver tudo aquilo que nós queremos e esperamos dela. E ela fala com muita clareza sobre isso na página 22. Abre aspas. Quando apresentamos à criança pequena estímulos externos, de forma que estes superam sua curiosidade, anulamos a sua capacidade de motivar-se por si mesma. Substituir o que move a pessoa é anular a sua vontade. Por fim, a criança se acomoda e não é capaz de encantar-se nem de espantar-se com nada. Seu desejo é bloqueado. Em alguns casos, sua dependência de superestimulação fará com que procure sensações cada vez mais fortes, com as quais também se acostumará.
fato que a levará a uma situação de apatia permanente, de falta de desejo e de tédio. Fecha aspas. Então aqui ela fala sobre como a superestimulação pode atrapalhar e pode anular a curiosidade da criança, que é o motor interno que ela tem. Catherine nos traz uma grande reflexão sobre a infância, nos falando sobre o estímulo mais importante que nós podemos proporcionar às crianças, que são os vínculos afetivos desde pequenininha. As crianças precisam ter uma ligação muito forte com seus cuidadores, uma ligação afetiva, para que de fato elas possam aprender. E na segunda parte do livro, ela se debruça sobre a temática como educar na curiosidade. E aqui ela não vem trazer um método, porque muito antes de um método, de uma metodologia, de uma dinâmica de como trabalhar com a criança, ela vai dando algumas dicas, algumas reflexões que nós temos que ter no nosso dia a dia. E aí ela diz, na página 144, que a criança precisa da pessoa que a ama para formar o triângulo com o mundo. Substituí-la por uma tela em uma idade tão precoce é desumanizar a aprendizagem. Então a criança, ela precisa dessa relação. Criança, uma pessoa que tem um vínculo afetivo, e o mundo para aprender. A criança ela já tem esse motor interno, né, que é a curiosidade. E essa pessoa que tem o vínculo afetivo com a criança vai orientar o olhar da criança no mundo, vai orientar a aprendizagem da criança, a partir de coisas que a própria criança pode ir perguntando, pode ir questionando. Na página seguinte ela diz, abre aspas, é melhor que a criança fique 2 horas investigando uma folha que caiu no jardim da sua casa do que diante de uma tela que lhe mostre todos os tipos de árvores que existem nos bosques de Porto Rico, por exemplo. Fecha aspas. Então aqui ela está realmente falando sobre a realidade, que é muito melhor que a criança vá explorar com a sua própria curiosidade do que ficar diante de uma tela na qual ela está apenas recebendo informação, não está pensando sobre aquilo e não está criando de fato um aprendizado sobre aquilo que ela está recebendo. Isso não quer dizer que as crianças não aprendam, elas aprendem muito, inclusive elas aprendem com os maus exemplos. Elas não estão vivenciando de fato aquela situação, elas estão apenas assistindo, elas estão sendo telespectadoras. Aquilo não está acontecendo de fato na vida delas. Então, quando for acontecer, elas não vão saber exatamente como reagir, porque elas nunca tiveram uma vivência real daquilo que elas estão apenas assistindo. Além do que, como já foi falado, o que elas estão assistindo estão num ritmo muito maior, com cores muito vibrantes, com formatos, pessoas, personagens deformados, muito infantilizados, numa linguagem que a criança vai se apropriando e trazendo para a vida dela. E sobre manter as crianças o tempo todo com alguma coisa para fazer, Catherine nos diz na página 111. Abre aspas. Enquanto as crianças tiverem a cabeça e a agenda ocupadas com atividades extraescolares, com um monte de deveres e com metas de todos os tipos, não terão tempo para pensar no que realmente lhes corresponde nessa etapa tão preciosa da infância. Estar com as pessoas queridas, brincar, imaginar, descobrir por si mesmas, sem pressa. Fecha aspas. Catherine nos diz e nos faz pensar bastante sobre o objetivo real da educação, que é a pessoa, e não o que nós vamos conseguir com a pessoa. Aqui a ideia é que nós possamos educar as crianças para que elas sejam livres interiormente, para que elas tenham capacidade de pensar sobre aquilo que as rodeia, para que elas possam imaginar novas situações, para que realmente elas possam ter a sua curiosidade de forma livre e não trazer de fora um monte de estímulos que vão anular essa curiosidade. Sobre essa importância de refletir a respeito do real versus o virtual, Catherine nos diz na página 145, abre aspas, temos que redescobrir o valor de um passeio pelo bosque, pela rua, pelo mercado, o esforço de paciência que é necessário para amarrar os cadarços dos sapatos. Para as crianças que somente viram coelhinhos na tela, o coelho de verdade não existe. Não existe o risco de que a virtualidade domine a realidade nas suas vidas? Fecha aspas. E aí você pode estar se perguntando qual o papel dos pais, dos responsáveis, dos professores, se a criança está realmente livre, se ela tem essa curiosidade aflorada, nós não podemos fazer nada? Ao contrário, nós temos muita coisa para fazer. Catherine nos diz na página 159, abre aspas, tudo aquilo que entra pelos sentidos da criança pequena configurará sua cultura, porque ainda não tem filtro, capacidade de discernimento.
Essa maturidade afetiva e intelectual que permite filtrar, organizar, escolher, entender toda a informação que lhe é dada. Fecha aspas. Catherine vai concluir o livro dizendo que a criança é a protagonista da sua educação e como protagonista dessa educação ela precisa ser livre para fomentar a sua curiosidade. E fomentar a curiosidade é deixar que a criança se encante com o mundo e com a beleza que a rodeia. Na página 167 ela diz, abre aspas, tirar a curiosidade e cercar a criança de coisas que contêm pouca beleza é desnaturalizá-la, roubar a sua infância e diminuir a sua razão. Também é tirar dela a possibilidade de ser tudo o que poderia chegar a ser como adolescente e como adulto. Fecha aspas. No último capítulo, a Catherine vai falar sobre o cidadão invisível, como as crianças elas às vezes são vistas de uma forma invisível, não como crianças, mas como aquilo que elas poderão ser um dia, como adultos inacabados. E ela vai começar o capítulo com uma citação. Cada criança, ao nascer, traz-nos a mensagem de que Deus não perdeu a esperança no homem. E aí, lá no finalzinho, ela vai colocar uma mensagem de esperança, uma mensagem do que realmente a criança representa. Na página 174 ela diz, abre aspas, a criança é quem nos lembra dos valores da paz, da solidariedade, da transparência, da delicadeza, do otimismo, da proteção da inocência, da empatia, da compaixão, da dignidade dos seres humanos, da alegria, do agradecimento, da humildade, da simplicidade, da amizade. Fecha aspas. E para que nós adultos possamos ser pessoas melhores para as nossas crianças, nós temos que estudar sobre isso, sobre como as nossas relações podem auxiliar no desenvolvimento das crianças, como nós podemos deixar que as crianças tenham a sua curiosidade, como nós podemos orientar a razão das crianças. E é por isso que esses livros aqui são tão importantes e valiosos na nossa aprendizagem, né? Porque nós adultos precisamos aprender muito para que possamos educar uma criança. Esse livro é uma leitura muito fácil, muito gostosa de fazer. Nós fazemos muitas reflexões ao longo das páginas. Eu, inclusive, tenho muitas citações aqui que eu acabei não compartilhando agora, mas que são muito valiosas. E é uma ótima forma de sempre ir revisitando, né? Nós lemos uma vez, depois nós precisamos ir revisitando, porque a nossa prática diária ela precisa ser a cada dia pensada, ela precisa ser a cada dia revisada, né? Para que a gente não caia no rotineiro, no cotidiano e acabe deixando isso de lado, deixando essas coisas tão importantes de lado. Importante ressaltar que a Catherine não está dizendo que a culpa de tudo o que está acontecendo é da tecnologia. Inclusive, ela traz muitos pontos positivos sobre a tecnologia. Afinal, muito da tecnologia nos permite fazer o que eu estou fazendo agora, conversando com vocês. Mas existe um tempo para cada coisa e nós precisamos respeitar as etapas das crianças. Se você já leu esse livro, coloque aqui nos comentários o que você achou. E caso você não tenha lido, se você se interessou, também coloque aqui para que eu saiba que esse vídeo foi importante para você. Muito obrigada por assistir e até mais!